Boas-vindas a mais uma análise profunda. Esse é o nosso espaço focado em pegar uma pilha de artigos, relatórios, dados brutos e extrair exatamente o núcleo da informação que realmente importa. Uhum. Para quem nos acompanha e busca decupar a complexidade das políticas sociais, sem aquela necessidade de, revisitar conceitos básicos o tempo todo, o material que a gente tem em mãos hoje é excepcional. Com certeza. E olá para todo mundo que está ouvindo a gente. A gente tem um prato cheio hoje, né? Pois é. A nossa missão no encontro de hoje é examinar como uma simples sessão ordinária de uma Câmara Municipal conseguiu, assim, transcender aquela burocracia habitual e virar um tratado formidável sobre saúde pública, neurociência e resiliência humana. É muito raro ver isso acontecendo na prática. Muito. A base da nossa investigação de hoje é um artigo investigativo bem denso do portal Caso de Política. Ele é datado de 26 de fevereiro de 2026. Uhum. E o texto, ele documenta o primeiro aniversário da Lei Municipal 1657 de 2025. Isso lá na cidade de Barreiras, no estado da Bahia. E o mais interessante é que o tom da discussão já está dado pela própria natureza do evento. O objetivo da nossa análise não é ficar repassando minutas de Assembleia Legislativa, né? Deus me livre, ninguém merece isso. Exato. O ponto é compreender uma transição real de paradigma no ecossistema de tratamento da dependência química. A gente está observando ali uma tentativa clara de ruptura com aquela lógica puramente punitiva que a gente sabe que é historicamente ineficaz. Totalmente ineficaz. E migrando para uma arquitetura de cuidado. Uma arquitetura baseada em evidências clínicas e estruturação social. E válido ao contexto de que a lei em questão, que instituiu o Dia Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, foi arquitetada pela vereadora Delma Pedra. Ela é uma figura com mais de 30 décadas de atuação no terceiro setor e também presidente do Instituto Nova Vida. E logo na abertura dessa sessão especial, a vereadora estabeleceu um preceito que, para mim, ancora toda a nossa análise de hoje. O que ela disse? Ela cravou a seguinte frase: lei que não sai do papel não transforma realidades. Forte. Muito é uma constatação de um pragmatismo cortante. Ao proferir isso num plenário, ela imediatamente desloca o foco do evento. Não é uma festinha comemorativa no calendário do município. É uma auditoria pública sobre a aplicabilidade da norma. A métrica de sucesso não é aprovar a lei, né? Exatamente. A métrica de sucesso é a capacidade de intervenção na base, mitigando o que foi descrito lá no plenário como o sofrimento silencioso das famílias. Ok, vamos destrinchar isso. Porque a perspectiva defendida pela vereadora Delma propõe que a prevenção não é um ato discursivo. Ela exige um investimento massivo e antecipado em infraestrutura social. Uhum. Especificamente educação, esporte e cultura. O artigo destaca uma frase dela que ilustra perfeitamente essa mecânica. Ela diz que a meta é estruturar a rede para que os jovens, em vez de segurarem uma pedra de creque, segurem uma oportunidade. É a tese da chegada antecipada. Isso. O Estado e a família precisam ocupar o território, tanto geográfico quanto psicológico, antes que a substância faça isso. É admitir que o vácuo deixado pelo Estado é preenchido rapidamente pela vulnerabilidade. Ataca diretamente o núcleo da falência do modelo reativo que a gente tem hoje. Historicamente, as estruturas estatais operam na ponta final do processo. Só quando a coisa já explodiu. Pois é, mobilizam o aparato de segurança pública, justiça criminal, só quando a dependência já causou uma fratura social gigante. Isso atua só no sintoma e ignora totalmente a causa do problema. E perpetua aquele ciclo de marginalização, fica enxugando o gelo. Enxugando o gelo, perfeito. A abordagem em Barreiras exige essa rede de contenção prévia. Quando se argumenta que a escola e o Estado devem chegar antes, a intervenção é na matriz da vulnerabilidade, porque se o Estado só chega pela via punitiva... O indivíduo já foi perdido para a estatística. Exato. A prevenção deixa de ser uma cartilha de advertências e passa-se à construção de oportunidades tangíveis. A reconfiguração do que significa tratar. E isso nos conecta com os dados operacionais que foram apresentados pela subsecretária de Saúde, a Érica Lacerda. A intervenção dela foi cirúrgica. Muito. Ela trouxe para a mesa o conceito de saúde integral. Fica estabelecido que o atendimento de saúde exige um olhar para o bem-estar bio, psicossocial e emocional.
Ela apontou a ineficiência de um sistema que medica o paciente, mas ignora que ele passa fome em casa. Ou que não tem nem como pegar um ônibus para voltar para consulta. Exatamente. Como você trata a saúde mental de alguém que está em insegurança alimentar crônica? A saúde, nesse modelo que ela defende, não é só tirar a droga da pessoa, é garantir condições mínimas de existência. É o abandono do pensamento isolado na gestão pública, sabe? A dependência química atua na maioria das vezes como a manifestação clínica de um colapso infraestrutural na vida da pessoa. Se o paciente volta para a mesma privação absoluta, o acompanhamento terapêutico perde a força. A medicina não opera no vácuo, né? Não opera. A rua asfaltada e o prato de comida são tão parte do tratamento quanto a terapia cognitivo-comportamental. E isso exige que as secretarias trabalhem juntas. E o impacto dessa ausência histórica de integração fica muito claro, de forma até brutal, nos dados da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS de Barreiras. Os números de 2024 para 2025 mostram o tamanho da demanda reprimida. Os saltos nos atendimentos são assustadores. Sim. Houve um salto de 209% nos atendimentos em grupo no CAPS-AD, 209%. E os atendimentos individuais cresceram 18%. E tem os dados novos de 2025 também. Verdade. O consultório na rua registrou 613 atendimentos diretos. Tivemos 266 internações por transtornos mentais no Hospital Eurico Dutra. E um dado que me chamou muita atenção foi o do SAMU. Esse do SAMU é revelador. Foram 790 ocorrências de saúde mental. Isso dá 9% do total de chamados de urgência do município. É uma sobrecarga monumental na linha de frente. E a leitura desses indicadores sugere que a gente não está vendo um surto repentino. A gente está vendo a captura estatística de uma população que antes era invisível. Perfeito. O consultório na rua não cria demanda, ele só documenta quem já estava lá sofrendo calado. Exatamente. Esse aumento de 209% nas terapias de grupo só prova o quanto as pessoas precisavam de um espaço de escuta. E sobre o SAMU, 9% dos chamados serem psiquiátricos indica que o colapso emocional transbordou para o atendimento de trauma. O sistema de emergência está lidando com o que a falta de prevenção primária deixou vazar. Se conectarmos isso com o quadro geral, entendemos que o microcosmo de Barreiras espelha uma macrocrise estrutural do país. Com certeza. Na Assembleia, eles lembraram que o Brasil ocupa o topo do ranking global de ansiedade. São cerca de 26 milhões de pessoas diagnosticadas. E, além disso, temos 3,5 milhões de indivíduos com dependência severa de álcool e outras substâncias. Então, aqueles picos de atendimento lá no interior da Bahia são, na verdade, a manifestação local de uma epidemia nacional. Isso materializa a tese de que política intersetorial não é luxo de gestão, é sobrevivência do sistema de saúde. Que precisa operar na prevenção universal, na seletiva e na indicada ao mesmo tempo. Exato. A prevenção universal foca na base social toda. A seletiva mapeia os grupos de alta vulnerabilidade para agir cedo. E a indicada foca em redução de danos para quem já está no sistema. Mas implementar isso tudo exige financiamento sustentável. O que nos leva ao gargalo clássico de qualquer política pública, o orçamento. Esse ponto foi trazido pela Lindinalva de Paula, do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Ela deu um choque de realidade na sessão. Deu mesmo. Ela reforçou que criar leis sem colocar a rubrica no orçamento municipal é obra de ficção. Fazer campanha, abrir leito, contratar profissional, exige dinheiro. Ela cobrou do legislativo que pressione o executivo para garantir os fundos. E para fundamentar isso, ela apresentou um panorama estatístico do Estado sobre quais substâncias realmente sobrecarregam a rede. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o mapeamento epidemiológico que ela trouxe inverte completamente a narrativa tradicional da mídia sobre dependência. Causa um curto-circuito na forma como a gente acha que as verbas deveriam ser gastas. Tem um descompasso severo entre o que a sociedade teme e o que efetivamente adoece a população. Olha esses números da Bahia. O álcool domina o cenário, sendo o problema principal em mais de 50% dos casos registrados. O tabaco vem em segundo, entre 10% e 12%. A cannabis responde por 7% a 8%. E aí vem o dado dos medicamentos. Sim, a dependência de medicamentos sintéticos
supera os índices da cocaína e do crack. A cocaína e o crack, que são as substâncias que monopolizam o debate e as operações policiais, representam só de 1 a 1,5% dos casos. O que é fascinante aqui é essa assimetria brutal entre a percepção de risco e a realidade dos hospitais. A Lindnalva escancarou uma hipocrisia estrutural gigante. Como assim? Pensa no álcool. Ele lidera as estatísticas com folga, mais de 50%. Ele tem uma logística de distribuição perfeita, é legalizado, tá na esquina e tem bilhões em publicidade. Patrocina até evento esportivo. Pois é, e ao mesmo tempo é o catalisador primário de emergência lotada por acidente de trânsito, brigas e, como ela ressaltou, tá super ligado aos picos de violência doméstica e feminicídios nos fins de semana. É um paradoxo absurdo. O Estado gasta fortunas numa guerra bélica contra substâncias que são 1,5% do problema clínico. Enquanto isso, a substância que causa metade do colapso da saúde mental e física é vendida como elemento de socialização. Esses dados exigem que a energia do governo seja realocada. Menos foco em ações espetaculosas de repressão e mais investimento em conscientização maciça e infraestrutura para lidar com os danos das drogas aceitas socialmente. E essa análise puramente técnica dos danos ganhou uma camada muito mais densa quando cruzou com o fator humano durante a sessão. O artigo relata que o tom mudou completamente com o depoimento da Dilma Santos Silva. Foi um momento muito marcante. Ela é mãe do Rian Henrique, que é um dos acolhidos pelo Instituto Nova Vida. O testemunho dela desmontou aquela ideia de que a dependência química escolhe classe social. Ela falou da própria vivência, né? Sim. Ela contou um episódio extremo envolvendo o ex-companheiro dela. Ele foi pego com 20 quilos de cocaína no carro, no momento em que ela e o neto estavam junto no veículo. Um choque de realidade que fez ela ver que o vício permeia todas as camadas. E refuta a crença que muita gente ainda tem de que isso é problema só de quem tem dinheiro ou só de quem não tem. Exato. A síntese da fala dela foi que, nas palavras dela, a família sozinha não consegue. Ela atestou que a gravidade da situação exige o peso do Estado, da igreja, das organizações operando junto com as famílias. O testemunho dela ancora os números na realidade visceral do dia a dia. E essa confissão de que a família não tem ferramenta clínica para reverter um quadro crônico nos leva para a importância da ciência nisso tudo. Foi aí que entrou o psicólogo Antônio Marcos, né? Isso. Ele interveio com uma perspectiva baseada na neurobiologia. Ele desconstruiu aquela visão moralista da dependência e trouxe a teoria do cérebro tríono. A tese dele tira o paciente do banco dos réus morais e coloca sob a luz da biologia. Ele descreve a ação da substância como um sequestro das funções do sistema reptiliano. Que é a parte mais instintiva do nosso cérebro. Exatamente. A droga invade os circuitos responsáveis pela sobrevivência, fome, sede, sono. A partir do momento que a substância reescreve a hierarquia de recompensas do cérebro, a pessoa passa a codificar a droga como algo mais importante que beber água ou comer. É por isso que a gente vê usuários crônicos em estado de inanição física profunda. Não é falta de vergonha na cara, não é desvio de caráter. A substância redefine o limiar basal de dopamina e anula a capacidade de tomar decisões executivas. É uma reestruturação neurofisiológica profunda. E ao explicar esse sequestro dopaminérgico, o psicólogo muda o foco de como intervir. Se a biologia da escolha foi corrompida, a punição legal perde totalmente o efeito. A ameaça de ser preso não ganha de um instinto de sobrevivência alterado? Não ganha. É por isso que o tratamento intensivo psiquiátrico e psicológico é a única saída. É um retreinamento das rotas neurais. E baseado nisso, ele delineou a prevenção em 3 pilares práticos. O primeiro pilar é a reestruturação da família como um porto seguro, com estabilidade emocional, para conter as fraturas. O segundo é a difusão de informação qualificada, baseada em ciência, para acabar com o estigma. E o terceiro pilar é muito atual, que é o desenvolvimento rigoroso de habilidades socioemocionais. Ele faz um paralelo fantástico com a nossa era de telas e hiperestimulação. Ele fala sobre a ansiedade que entra pelas telas. A sobrecarga fadiga o sistema nervoso e gera um alerta crônico. O cérebro fica buscando picos rápidos de prazer o tempo todo.
Isso cria uma dependência comportamental que pavimenta o caminho físico para a dependência química depois. Essa conexão com a ecologia digital é vital. Ele descreve um cenário onde os jovens já estão pré-condicionados a buscar estímulos extremos. A incapacidade de lidar com o tédio ou a frustração sem pegar o celular cria o terreno perfeito para as drogas. Então, resiliência socioemocional é um mecanismo de defesa neurológica. Então, o que tudo isso significa? Significa que resolver a dependência química desafia as brigas políticas tradicionais. O fechamento da sessão lá em Barreiras materializou isso muito bem. Foi um raro momento de alinhamento suprapartidário, né? Muito raro. Vereadores de espectros super diferentes convergiram. Eles citam o apoio da Taislane Sabel, do Haider Castro, da Graça Mello, do Adriano Stein e da Silma Alves. E o projeto foi aprovado por unanimidade por 18 parlamentares. E o encerramento nem foi com discurso de engravatado. Não, foi uma apresentação musical conduzida pelos próprios acolhidos do Instituto Nova Vida. A presença deles ali, cantando no espaço legislativo, provou empiricamente que a prevenção não é um evento isolado, é um resgate contínuo de cidadania. E de toda essa densidade técnica que a gente discutiu, dos números, do álcool, da neurociência, do consenso político, isso levanta uma questão importante, que foi formulada justamente na conclusão do psicólogo Antônio Marcos. Uma provocação forte para fechar a nossa análise. O que ele disse? Ele redefiniu o debate dizendo assim: eu não acredito que a droga seja o problema. O problema é a pessoa sem objetivo de vida. Uau! Essa frase transfere o peso da substância que, no fim das contas, é um objeto inerte, para a condição existencial da pessoa. Expressivamente. Se o núcleo da dependência severa está na ausência de propósito e na falta de perspectiva de futuro, a nossa sociedade hoje opera como uma usina de adoecimento mental. A gente vive hiperconectado, mas com um isolamento urbano sem precedentes. Relações de trabalho focadas só na sobrevivência imediata, sem horizonte. As redes comunitárias sendo desmanteladas em prol de algoritmos de redes sociais, tudo isso corrói a base de um objetivo de vida. A reflexão que fica para quem nos ouve é não só sobre como tratar a dependência, mas o quanto a nossa sociedade está ativamente esvaziando as pessoas de sentido. Se as drogas são anestésicos para o vazio estrutural, erradicar o uso problemático exige rever como a gente organiza as cidades, a economia e as nossas relações. Para que a pessoa encontre motivos suficientes para querer estar presente e não anestesiada na própria vida. É uma virada analítica que altera totalmente as nossas prioridades de desenvolvimento humano. E com essa reflexão profunda sobre os motores desse esvaziamento moderno, a gente encerra a nossa análise de hoje. Continuem examinando as evidências que desafiam o senso comum. Até o nosso próximo encontro.